No calor sufocante do verão, Laila Nadir, de 26 anos, toma a decisão desesperada de fugir de seu próprio casamento, escapando de um casamento organizado para resolver a dívida de sua família com a poderosa família Blackwood. Sua jornada leva a uma fazenda remota, onde ela conhece o Cassian Holt, estoico e bondoso, que oferece seu santuário sem perguntas. À medida que a conexão se aprofunda e os Blackwood se aproximam, Laila deve encontrar a coragem de defender sua liberdade e amor verdadeiro. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O calor do verão era insuportável quando Laila Nadir atravessou o campo, seu vestido de noiva outrora lindos agora rasgado e sujo. Aos 26 anos, ela nunca imaginou que fugia seu próprio casamento, mas não conseguia continuar com isso. O casamento não era sobre amor, era sobre a dívida de sua família. Não acredito que fiz isso, Laila sussurrou para si mesma, seu coração batendo no peito. Ela deixou tudo para trás, seu telefone, sua bolsa e até os sapatos. Tudo o que ela tinha era o vestido arruinado de costas e a determinação de escapar de uma vida que ela não escolheu. Seus pais haviam organizado o casamento com Devin Blackwood, filho da poderosa família Blackwood. Seu pai havia emprestado dinheiro deles anos atrás, e quando ele não podia pagar de volta, eles sugeriram um tipo diferente de acordo. Laila para a dívida. É uma boa partida, sua mãe insistiu. Os Blackwoods têm tudo o que sempre desejamos. Você nunca mais precisará se preocupar com dinheiro. Mas Laila queria mais do que segurança. Ela queria amor, amor verdadeiro. Não é uma transação comercial disfarçada de casamento. Ela ficou no altar, olhando para os olhos frios de Devin, e algo dentro dela estalou. Quando o ministro perguntou se alguém se opôs, Laila chocou a todos dizendo, "Eu gosto." Então ela correu, ignorando os gritos de sua mãe e as demandas de seu pai para voltar. Agora, depois de caminhar a noite toda, Laila se viu em uma estrada rural que não reconheceu. Seus pés estavam empolgados, sua garganta estava seca e a realidade do que ela fez estava afundando. Ela não tinha plano, dinheiro e nenhum lugar para ir. "O que eu fiz?" ela sussurrou, desabando em um campo de flores silvestres. O sol da manhã estava subindo, pintando o céu com cores que deveriam ter sido bonitas, mas todo Laila sentiu que era medo. Talvez tenha sido aí que sua jornada terminou, isolada em um campo a quilômetros de qualquer lugar. O barulho suave de um motor quebrou o silêncio. Laila virou-se para ver uma picape antiga desacelerando na estrada. O pânico a agarrou. Eles já a encontraram. Os Blackwoods estavam vindo para levá-la de volta, mas o homem que saiu do caminhão não era Devin ou ninguém que ela reconheceu. Ele era alto com ombros largos, usando jeans gastos e uma camisa azul desbotada. Seu rosto estava bronzeado ao trabalhar ao ar livre, e seus olhos estavam firmes quando se encontravam. "Você está bem, senhorita?" ele perguntou, sua voz profunda, mas gentil. Laila ficou rapidamente, tentando escovar a sujeira de seu vestido. "Estou bem. Apenas passando." Sua voz tremia, dando sua mentira. O estranho não pressionou. Em vez disso, ele enfiou a mão em seu caminhão e puxou uma garrafa de água, oferecendo a ela. "Parece que você poderia usar isso." Laila hesitou antes de tomá-lo. "Obrigado." "Eu sou Cassian." "Cassian Holt", disse ele. "Laila", ela respondeu, não dando sobrenome. Cassian assentiu, não pedindo mais. "Você tem um lugar para ir, Laila?" Ela olhou para o vestido em ruínas, seus pés nus e sangrando. A mentira morreu em seus lábios. "Não, na verdade não." Cassian parecia considerar algo antes de falar novamente. "Eu tenho uma cabana de hóspedes na minha propriedade. Não é chique, mas está limpo. Você pode ficar lá se precisar de um lugar para descansar." Laila olhou para ele suspeito. "Por que você me ajudaria? Você não me conhece." "Eu sei o suficiente", disse Cassian. "Você é alguém que precisa de ajuda e tenho ajuda para dar. Sem perguntas, sem expectativas." Algo sobre sua maneira direta fez Laila confiar nele. Ou talvez ela estivesse simplesmente desesperada. De qualquer maneira, ela assentiu.
Só por uma noite. Antes, você diz. Cassian respondeu, abrindo a porta do passageiro de seu caminhão. A unidade era curta e silenciosa. Layla observou enquanto passavam campos de trigo dourado que pareciam se esticar para sempre. Eventualmente, eles se transformaram em uma estrada de terra que levava a uma grande casa de fazenda, com uma cabana menor nas proximidades. Essa é a casa principal, explicou Cassian apontando. E essa é a casa de hóspedes. É todo seu pelo tempo que você precisar. A casa era simples, mas charmosa, com uma pequena varanda e janelas emolduradas por persianas azuis. No interior, havia uma sala de estar com um sofá, uma pequena cozinha, um banheiro e um quarto com uma cama de aparência confortável. A comida na geladeira, disse Cassian da porta. Roupas limpas na cômoda. Eles pertenciam à minha irmã para que possam caber. Sua irmã? Layla perguntou. Uma sombra cruzou o rosto de Cassian. Ela se foi agora, faz 5 anos. Sinto muito, disse Layla, sem saber o que mais dizer. Cassiano deu de ombros. Descanse um pouco. Vou verificar você mais tarde. Depois que ele saiu, Layla ficou no meio da cabana, sobrecarregada com a bondade do estranho. Ela tomou um longo banho, lavando a sujeira e as lágrimas de sua fuga. As roupas na cômoda eram simples jeans, camisetas. Vestidos de algodão, mas eles se encaixam bem o suficiente. Pela primeira vez desde que correu, Layla se deixou respirar. Uma noite se transformou em 3. Todas as manhãs, Cassian batia na porta dela com ovos frescos de suas galinhas. Ele nunca perguntou por que ela estava em um vestido de noiva no meio do nada. Ele nunca pressionou por sua história. No 4º dia, Layla se aventurou na cabana. Ela encontrou Cassian no celeiro, alimentando cabras para bebês. Precisa de ajuda? Ela perguntou. Cassian olhou para cima, surpreso. Você não precisa. Eu quero, disse Layla. Eu não posso simplesmente me esconder naquela casa para sempre. Ele entregou a ela uma garrafa de leite, mostrando a ela como alimentar a menor cabra. Este é o Runt. Precisa de cuidados extras. Layla sorriu quando o minúsculo animal sugou ansiosamente. Qual é o nome? Ainda não tem um. Que tal Lucky? Layla sugeriu. Desde que ele está recebendo esse cuidado extra. A boca de Cassian se curvou em um pequeno sorriso. O primeiro que ela viu dele. Sorte que é. Esse dia marcou uma mudança. Layla começou a ajudar na fazenda, alimentando animais, coletando ovos e até ajudando na horta atrás da casa principal. Era bom trabalhar com as mãos, ter um propósito. No final da semana, Layla estava preparando o café da manhã na cozinha de Cassian enquanto ele trazia leite fresco do celeiro. Esses ovos são perfeitos, disse Cassian, sua voz ainda quieta, mas mais aberta do que antes. Layla sorriu. Minha avó me ensinou a cozinhar. Ela disse que uma boa refeição pode curar quase tudo. Mulher inteligente, respondeu Cassian. Eles caíram em uma rotina. As manhãs eram para tarefas agrícolas. Tardes, Cassian trabalhava em seus campos, enquanto Layla cuidava da casa e do jardim. Noites, eles se sentavam na varanda, observando o pôr do sol sobre o trigo. Cassian não falou muito, mas quando o fez, suas palavras carregavam peso. Ele ensinou Layla a plantar mudas, como consertar a cerca de madeira ao redor do galinheiro, como ouvir o silêncio entre as palavras. Às vezes, ele disse a ela uma noite, é o que as pessoas não dizem que mais importa. Layla entendeu. Havia muito que ela não estava dizendo sobre seu passado, sobre quem ela realmente era. Mas no silêncio entre eles, algo bonito estava crescendo. Tração, amizade e talvez algo mais. 2 semanas após sua chegada, Cassian levou Layla ao seu lugar favorito na propriedade. Uma colina com vista para a fazenda, cercada por flores, silvestres semelhantes às onde ele a encontrou. Venho aqui para pensar, disse ele, sentado em uma grande rocha plana. Para lembrar. Lembra o quê? Layla perguntou, sentado ao lado dele. Cassian ficou quieto por um longo momento. Minha irmã Lily. Ela morreu aqui nesta fazenda. Layla esperou, não querendo empurrar. Ela ficou presa em um casamento que odiava, continuou Cassian. Seu marido era poderoso, controlando. Quando ela finalmente teve a coragem de deixá-lo, ela came aqui. Eu pensei que poderia protegê-la. Suas mãos apertaram os punhos. Ele a encontrou.
Houve uma briga. Ela correu para o celeiro. Houve um acidente. O ritmo do feno... Sua voz quebrou. Layla pegou sua mão. Sinto muito, Cassian. Eu não poderia salvá-la, disse ele. Mas prometi a mim mesmo nunca afastar alguém que precisava de um lugar seguro. É por isso que parei quando o vi nessas flores. Você me lembrou dela. Layla sentiu lágrimas nas bochechas. Meus pais organizaram meu casamento com um homem que eu mal conhecia. Sua família tem dinheiro, influência. Meu pai lhes devia uma dívida que ele não podia pagar. Então eles me levaram. A verdade saiu dela. Como ela foi prometida a Devin Blackwood. Como ela corria do altar. Como ela estava aterrorizada por eles estarem procurando por ela. Eles provavelmente são, disse Cassian. Pessoas assim não deixam ir facilmente. Eu deveria sair, disse Layla. Estou colocando você em perigo apenas por estar aqui. Cassian balançou a cabeça. Você está seguro aqui. Esta terra está na minha família há gerações. Conheço cada centímetro dela. Ninguém vem aqui sem que eu saiba. Naquela noite, jantando na varanda, Layla percebeu como o sol está pego nos cabelos escuros de Cassian, como seus olhos enrugaram um pouco quando ele quase sorriu, como suas mãos eram fortes, mas gentis ao passar um prato. Pela primeira vez, em sua vida, Layla se sentiu verdadeiramente vista. Não como filha a ser negociada por dívidas, não como uma noiva a ser exibida, mas como ela mesma. E Cassian, que vivia sozinho com sua dor por 5 anos, sentiu algo há muito adormecido, agitando seu coração. Layla trouxe risos para sua casa tranquila. Ela encontrou alegria em coisas simples. Um tomate perfeitamente maduro do jardim. Um bezerro dando seus primeiros passos balançando, a maneira como o trigo se movia como água na brisa. Ela estava ensinando-o a viver novamente. Na manhã seguinte, Layla encontrou Cassian no campo, verificando o trigo. Sem pensar, ela trouxe um copo de limonada que havia feito. Está ficando quente aqui, disse ela, entregando-lhe o copo. Seus dedos tocaram e nenhum deles se afastou imediatamente. Algo elétrico passou entre eles, um reconhecimento de sentimentos, que crescem muito fortes para ignorar. Obrigado, disse Cassian, seus olhos segurando os dela. Layla sorriu e se virou para ir, mas Cassian pegou a mão. Layla, Tudo o que ele estava prestes a dizer foi interrompido pelo som de um carro subindo a longa garagem. Poucas pessoas visitaram a fazenda Holt. A expressão de Cassian mudou instantaneamente. Chegue em casa, agora. Layla correu, seu coração batendo. Da janela, ela assistiu como um sedã preto parado em frente à casa. Um homem de terno saiu. Não família, não um amigo. Ele tinha a posição confiante de alguém acostumado a conseguir o que queria. Um investigador particular. O homem mostrou a Cassian uma foto. Layla sabia que era ela. Cassian balançou a cabeça, o rosto não dando nada. Nunca a vi, ela o ouviu dizer. O homem entregou a Cassian um cartão antes de voltar ao carro. Quando ele se foi, Cassian entrou, seu rosto sombrio. Eles estão procurando por você, disse ele. Os Blackwoods o contrataram. Layla afundou em uma cadeira. O que você disse a ele? Nada, disse Cassian, mas ele estará de volta. Pessoas assim sempre voltam. Naquela noite, Layla não conseguiu dormir. Ela andou na cabana pensando sobre o que fazer. Sua presença colocou Cassian em risco. A coisa certa seria sair, afastar o perigo dele e de sua fazenda. Mas o pensamento de sair fez sua dor no peito. Em apenas 3 semanas, esse lugar havia se tornado mais uma casa do que em qualquer lugar que ela já tenha morado. E Cassian, quieto, Cassian constante, se tornou alguém que ela não podia imaginar estar sem. Chegou a manhã e, com isso, uma decisão. Layla caminhou até a casa principal, onde Cassian estava fazendo café. Eu tenho que ir, disse ela, antes de voltarem. Cassian virou-se para ela, seu rosto ilegível. É isso que você quer? O que eu quero não importa, disse Layla. Eu não vou deixar você se machucar por causa de mim. E se eu não quiser que você vá? Cassian perguntou, sua voz baixa e intenso. Layla sentiu seu coração pular. Cassian, fique, ele disse simplesmente. Vamos descobrir. E naquele momento, olhando nos olhos dele,
Layla acreditava que eles poderiam. O que nenhum deles sabia era que o investigador particular já havia descoberto quem ela era e exatamente onde ela estava se escondendo. Na manhã seguinte, Layla acordou com o som da chuva no teto da cabana. Ela dormiu surpreendentemente bem depois de sua conversa com Cassian. Sua simples estadia deu a ela algo que ela não sentia há muito tempo. Espero. Ela se vestiu rapidamente com jeans e uma camiseta, não se sentindo mais estranha nas roupas, velhas de Lily. Olhando no espelho, ela mal se reconheceu. Sua pele estava bronzeada de trabalhar ao ar livre, com as mãos um pouco ásperas das tarefas da fazenda. A noiva, assustada que fugiu, parecia alguém de outra vida. Quando chegou à casa principal, Cassian já estava na mesa da cozinha passando por alguns papéis. Manhã, disse ele olhando para cima. Seus olhos se suavizaram quando pousaram nela, algo que fez o coração de Layla vibrar. O que é tudo isso? Ela perguntou-se derramando café da panela. Contas agrícolas, disse Cassian. Não é minha, parte favorita do trabalho. Layla sentou-se em frente a ele. Eu costumava ajudar meu pai com seus livros de negócios. Talvez eu pudesse ajudar? Cassian levantou uma sobrancelha. Você sabe sobre finanças agrícolas? Os números são números. Layla deu de ombros. E eu sou um aprendiz rápido. Ele empurrou alguns papéis em sua direção. Seja meu convidado. Enquanto a chuva continuava lá fora, eles trabalharam juntos na mesa da cozinha. Layla rapidamente organizou as contas confusas de Cassian, encontrando maneiras de reduzir custos e aumentar a eficiência. Cassian assistiu seu trabalho, impressionado com sua mente rápida. Você é bom nisso, disse ele. Layla sorriu. Estudei negócios na faculdade diante dos meus pais. Ela parou. Antes que eles decidissem outras coisas para você, Cassian terminou para ela. Layla assentiu. Eles nunca perguntaram o que eu queria. Sempre foi sobre o que era melhor para o nome da família, para aparências. O que você quer, Layla? Cassian perguntou calmamente. Ela olhou para cima, surpresa com a pergunta. Ninguém jamais havia perguntado a ela isso antes. Quero fazer minhas próprias escolhas, disse ela finalmente, para construir algo que é meu. Cassian assentiu. Isso é um bom desejo. Eles foram interrompidos pelo telefone tocando. Cassian respondeu, seu rosto ficando sério enquanto ouvia. Obrigado pelo aviso, Joe, disse ele antes de desligar. Voltando a Layla, ele explicou. Isso foi Joe da loja geral. Diz que o investigador particular está fazendo perguntas em toda a cidade, mostrando sua foto. Layla sentiu seu estômago torcer, com medo. Alguém disse alguma coisa? As pessoas por aqui cuidam de seus próprios negócios, disse Cassian. Mas não levará muito tempo para trabalhar no seu caminho para esta fazenda. Você não é mais exatamente um segredo, especialmente porque está indo para a cidade comigo. O que fazemos? Layla perguntou. Cassiano pensou por um momento. Não podemos nos esconder para sempre. Talvez seja a hora de descobrirmos exatamente o que estamos enfrentando. Ele retirou o cartão que o investigador havia saído. Eu vou ligar para ele. Convide-o aqui. O quê? Layla ofegou. Por que você faria isso? Melhor enfrentar isso de frente, disse Cassian. Descubra o que os Blackwoods querem. Talvez haja uma maneira de resolver isso que não envolva você voltar. Layla não estava convencida, mas confiava em Cassian. Ele a protegeu até aqui. Ok, mas eu quero estar lá quando você fala com ele. Cassian fez a ligação, organizando o investigador, um homem chamado Reynolds, vir à fazenda no dia seguinte. Naquela noite, nenhum deles dormiu bem. Quando Reynolds chegou, Cassian e Layla estavam esperando por ele na varanda. O investigador parecia surpreso ao ver Layla sentado abertamente ao lado de Cassian. Senhorita Nadir, disse ele inclinando o chapéu, você me levou a uma perseguição. O que os Blackwoods querem? Cassian perguntou, cortando até a perseguição. Reynolds sentou-se na cadeira que eles ofereceram, estudando os dois. Bem, isso é interessante. Eles me contrataram para encontrar a senhorita Nadir, mas eles fizeram não diga nada sobre ela ter companhia. Não vou voltar, disse Layla com firmeza. Diga a eles que podem manter o dote. Meu pai pode encontrar outra maneira de pagar suas dívidas. Reynolds riu. Não é tão simples, receio.
Os Blackwoods não são o tipo de pessoas que gostam de ficar envergonhadas. E você, senhorita Nadir, as envergonhou publicamente. Ela tinha todo o direito de deixar um casamento que não queria, disse Cassian com força à voz. Eu não discordo, disse Reynolds, levantando as mãos. Eu sou apenas o mensageiro. E minha mensagem é a seguinte. Os Blackwoods querem compensação. Por seus problemas, eles são empresários, afinal. Quanto? Leila perguntou. Reynolds nomeou uma figura que fez o coração de Leila afundar. Era mais dinheiro do que ela esperava ver na vida. Isso é ridículo, disse Cassian. Talvez, Reynolds concordou. Mas esse é o preço deles para deixar a senhorita Nadir sozinha. Depois que o investigador saiu, Leila sentou-se nos degraus da varanda, sentindo-se derrotada. Eu não tenho esse tipo de dinheiro. Não tenho dinheiro. Cassian sentou-se ao lado dela. Eu poderia. Leila olhou para ele surpresa. O quê? Minha família cultiva esta terra há gerações, explicou Cassian. Fizemos bem. Eu poderia vender a seção norte. Isso cobria a maior parte do que eles estão pedindo. Não, disse Leila com firmeza. Absolutamente não. Não vou deixar. Você vender sua terra para mim. É apenas terra, disse Cassian. É a sua casa, respondeu Leila. Seu legado. Não serei a razão pela qual você perde parte disso. Cassian pegou a mão dela. Leila, Mas ela se afastou. Não, tem que haver outra maneira. Naquela noite, Leila não conseguiu dormir. Ela andou no chalé, pensando na oferta de Cassian. Como ele poderia estar disposto a desistir de parte de sua fazenda por ela? Uma mulher que ele conheceu apenas algumas semanas. A resposta veio até ela nas horas tranquilas antes do amanhecer. Ele se importava com ela. Talvez até a amasse. E a verdade era que ela estava se apaixonando por ele também. Mas o amor não foi suficiente para resolver o problema deles. Os Blackwoods não iriam simplesmente ir embora, e ela não podia deixar Cassian sacrificar sua terra. Quando o sol nasceu, Leila tomou uma decisão difícil. Ela voltaria para a cidade e enfrentava os Blackwoods. Talvez ela pudesse negociar, encontrar algum tipo de trabalho para pagar a dívida de seu pai ao longo do tempo. Ela escreveu uma nota de Cassian, agradecendo a ele por tudo e explicando por que ela teve que ir. Ela o deixou na mesa da cozinha, sabendo que ele o encontraria quando chegasse para o café da manhã. Então, com nada além de um pequeno saco de roupas e o pequeno dinheiro que Cassian lhe deu por ajudar nas contas da fazenda, Leila caminhou até a parada de ônibus na estrada principal. O ônibus chegou logo após as 7. Enquanto Leila subia a bordo, ela olhou para a fazenda à distância, nos campos onde havia encontrado um tipo de paz que nunca havia conhecido antes. Lágrimas encheram os olhos enquanto o ônibus se afastava. Na cidade, tudo parecia muito alto, lotado demais. Leila encontrou um motel barato e passou o dia reunindo sua coragem. Finalmente, ela ligou para a casa dos pais. Sua mãe respondeu, ofegando quando percebeu quem estava ligando. Leila? Oh, meu Deus! Onde você esteve? Estamos preocupados doentes. Estou bem, mãe, disse Leila. Pai está aí? Seu pai entrou na linha, sua voz uma mistura de raiva e alívio. Leila Nadir, você colocou essa família no inferno. Os Blackwoods estão ameaçando levar nossa casa se não os pagarmos de volta imediatamente. Eu quero falar com eles, disse. Leila, para resolver algo. Trabalhe algo, o pai dela repetiu. A única coisa que funcionará é se você continuar com o casamento. Isso não vai acontecer, disse Leila firmemente. Mas vou encontrar uma maneira de pagar o que você deve. Seu pai zombou. E como você vai fazer isso? Você não tem dinheiro nem emprego, nada. Vou descobrir, disse Leila. Apenas me diga onde posso encontrar Devin Blackwood. Depois de desligar, Leila respirou fundo. Seu pai havia dito a ela que Devin estaria nos escritórios da Blackwood Corporation no centro da cidade. Ela iria lá amanhã e o encararia diretamente. Enquanto isso, de volta à fazenda, Cassian encontrou a nota de Leila. Suas mãos tremiam enquanto ele lia. Caro Cassian, quando você ler isso, eu terei ido embora. Não posso deixar você vender sua terra para mim. Este é o meu problema para resolver. Obrigado por me mostrar o que significa ser verdadeiramente livre, mesmo que fosse apenas por um tempo.
Eu nunca vou esquecer você ou as flores silvestres. Onde você me encontrou? Layla. Cassiano amassou a nota em seu punho. Droga, Layla, ele murmurou. Ele dirigiu para o ponto de ônibus, mas estava tarde demais. O ônibus da manhã já havia saído. Ele pensou em ir atrás dela, mas percebeu que nem sabia para onde ela estava indo. De volta à cidade, provavelmente, mas a cidade era grande e ele não tinha ideia de onde começar a procurar. Pela primeira vez em anos, Cassian sentiu o verdadeiro medo. Não por si mesmo, mas por Layla. Ele conhecia o tipo de pessoas que os Blackwoods eram. Eles não deixariam ir facilmente, especialmente agora que seu orgulho estava envolvido. Ele andou na casa tentando pensar. Então ele se lembrou. Reynolds. O investigador pode saber para onde ela iria. Cassian ligou para o número no cartão, mas foi direto para o correio de voz. Ele deixou uma mensagem urgente e depois voltou a andar sentindo-se mais impotente a cada minuto. Na cidade, Layla estava do lado de fora do imponente edifício da Blackwood Corporation, reunindo sua coragem. Ela suavizou seu vestido simples, um de lily, e entrou. A recepcionista deu a ela um olhar surpreso quando ela pediu Devin Blackwood. Você tem uma consulta? Não, admitiu Layla. Mas diga a ele, Layla Nadir está aqui. Ele vai querer me ver. Alguns minutos depois, ela foi escoltada para um grande escritório no último andar. Devin Blackwood estava junto à janela, suas costas para ela. Ele era alto e bem vestido, assim como ela se lembrava de suas breves reuniões antes do casamento. Eu estava me perguntando quando você apareceu, disse ele, virando-se para encará-la. Seu rosto bonito estava frio, seus olhos calculando. A noiva fugitiva retorna. Estou aqui para falar sobre a dívida de meu pai, disse Layla, tentando manter a voz firme. Devin sorriu, mas não alcançou seus olhos. Você está agora? E o que exatamente você queria dizer sobre isso? Quero elaborar um plano de pagamento, disse Layla. Algo razoável que não envolve casamento. Devin riu. Você acha que se trata de dinheiro? A dívida de seu pai não é nada para minha família. Trata-se de respeito. Sobre manter sua palavra. Ele se aproximou dela. Você me humilhou na frente de todos os que importam nesta cidade. Isso não é algo que eu possa esquecer ou perdoar. Eas. Layla manteve-se firme. Sinto muito por como saí, mas não sinto. Muito por sair. Teríamos nos deixando miseráveis. Talvez, Devin concordou. Mas pelo menos eu teria uma linda esposa para mostrar. Isso é tudo o que eu realmente queria de você, de qualquer maneira. Sua honestidade foi brutal, mas não surpreendente. Layla sempre soube que não havia amor em seu arranjo. Então, o que você quer agora? Ela perguntou. Agora? O sorriso de Devin ficou cruel. Agora eu quero fazer um exemplo de sua família. Seu pai emprestou dinheiro que ele não pôde pagar. Há consequências para isso. As pessoas perderão o emprego se você aceitar seus negócios, disse Layla. Pessoas inocentes. Esse não é o meu problema. Devin deu de ombros. Layla sentiu uma onda de raiva. Você não se importa com ninguém além de si mesmo, não é? Eu me preocupo em ganhar, Devin a corrigiu. E certificando-se de que as pessoas saibam o que acontece quando me cruzam. Ele voltou para sua mesa. Você tem uma semana para voltar e continuar com o casamento. Senão, eu levarei tudo o que seu pai tem, seus negócios, sua casa, tudo. Isso é chantagem, disse Layla. Isso é negócio, respondeu Devin. Sua escolha, Layla. Sua liberdade ou o futuro de sua família. Quando Layla saiu do prédio, ela se sentiu doente. Era exatamente como ela temia. Devin não queria dinheiro. Ele queria controle. Ele queria ganhar. Ela andou sem rumo pelas ruas da cidade, tentando pensar. Ela não conseguiu continuar com o casamento. O próprio pensamento a deixou doente. Mas como ela poderia deixar seu pai perder cada coisa? Quando a noite caiu, Layla se viu em um pequeno parque, sentado em um banco e assistindo as crianças brincarem. Ela pensou em Cassian, sobre a paz que encontrou em sua fazenda. Se ao menos houvesse uma maneira de voltar a essa vida. De volta à fazenda, Cassian finalmente chegou a Reynolds. O investigador não foi útil no começo, mas quando Cassian mencionou o pagamento, sua atitude mudou. Ela provavelmente foi ver. Seus pais, disse Reynolds.
ou os Blackwoods diretamente. Devin Blackwood é o que você precisa se preocupar. Ele não é o tipo de homem que gosta de perder. O que você sabe sobre ele? Cassian perguntou. Ele tem uma reputação, disse Reynolds com cuidado. Não é bom. Há rumores sobre como ele lida com pessoas que o atravessam. Nada que possa ser comprovado, mas a implicação foi clara. Layla pode estar em perigo. Eu preciso de um endereço, disse Cassian, para a corporação de Blackwood e para os pais de Layla. Depois de conseguir o que precisava de Reynolds, Cassian empacotou uma bolsa pequena e carregou seu caminhão. Ele não sabia exatamente o que ia fazer, mas sabia que não podia ficar na fazenda enquanto Layla enfrentava os Blackwoods sozinhos. Quando ele estava prestes a sair, ele parou no campo de flores silvestres onde havia encontrado Layla. Ele pegou uma flor amarela perfeita e a colocou cuidadosamente no bolso. Então ele dirigiu em direção à cidade, em direção a Layla, em direção ao que viera a seguir. Em seu quarto de motel, Layla não conseguia dormir. Ela continuou pensando no ultimato de Devin. Tinha que haver outra maneira, algo que ela estava perdendo. Seu telefone tocou, sua mãe ligando novamente. Layla hesitou antes de responder. Layla, por favor, sua mãe implorou. Basta voltar para casa, podemos falar sobre isso. Não há nada para falar, mãe, disse Layla. Devin deixou sua posição muito clara hoje. Você ouviu? Sua mãe parecia surpresa. O que ele disse? Layla explicou o ultimato. Para sua surpresa, sua mãe ficou quieta por um longo momento. Mãe? Layla solicitou. Sinto muito, disse a mãe dela finalmente. Sinto muito por colocarmos você nessa posição. Seu pai, ele estava desesperado. O negócio estava falhando. Quando os Blackwoods se ofereceram para ajudar em troca de uma aliança de casamento, parecia o único caminho. Foi a primeira vez que sua mãe se desculpou, já reconheceu que o que eles fizeram estava errado. O que posso fazer agora? Layla perguntou. Eu não posso me casar com ele, mãe. Eu simplesmente não posso. Eu sei, disse sua mãe suavemente. Eu vejo isso agora, mas não sei como consertar isso. Os Blackwoods são pessoas poderosas. Depois de desligar, Layla se sentiu melhor e, pior, melhor porque sua mãe finalmente entendeu. Pior porque a situação parecia verdadeiramente sem esperança. Ela estava prestes a desligar a luz quando houve uma batida na porta dela. Cautelosamente, ela olhou através do versista. Seu coração quase parou. Era Cassian. Layla abriu a porta, chocada demais para falar. Você é uma mulher difícil de encontrar, disse Cassian, seus olhos tomando o rosto dela como se estivessem memorizando. Mas sempre fui bom em encontrar coisas que estão perdidas. Como você... Layla começou. Reynolds, explicou Cassian. Ele não é tão leal a seus clientes quanto gostaria que eles pensassem. Layla deu um passo atrás, deixando-os entrar. Você não deveria ter chegado. Esta não é a sua luta. Tornou. Se minha luta no momento em que te encontrei nessas flores silvestres, disse Cassian. Não estou deixando você enfrentar isso sozinho. Lágrimas encheram os olhos de Layla. Devin não vai recuar. Ele deixou isso muito claro hoje. Você... Viu? A voz de Cassian endureceu. Layla assentiu e explicou o que havia acontecido na Blackwood Corporation. Cassian ouviu, seu rosto ficando mais determinado. Tem que haver algo que possamos usar contra ele. Pessoas como Devin Blackwood sempre têm segredos. O que você está sugerindo? Layla perguntou. Estou sugerindo que revidamos, disse Cassian. Não é do seu jeito não cedendo, meu caminho. E de que maneira é assim? Layla perguntou. Os olhos de Cassian encontraram os dela. Junto. Naquela noite, pela primeira vez desde que ela saiu de seu casamento, Layla dormiu em paz, sabendo que Cassian estava lá, que ela não era sozinho. O que ela não sabia era que Cassian já havia formado um plano, um que salvaria os dois. Ou custaria tudo a eles. E em toda a cidade, em seu apartamento na cobertura, Devin Blackwood estava fazendo planos próprios. Ele recebeu um relatório de que Layla estava em uma fazenda fora da cidade, com um homem chamado Cassian Holt. O nome não significava nada para ele, mas o fato de Layla ter encontrado outra pessoa,
Isso significava alguma coisa. Isso significava que ele tinha alavancagem. Devin sorriu quando se derramou uma bebida. Cassian Holt, ele disse na sala vazia, vamos ver o quanto Layla Nadir se importa com você. A luz do sol da manhã filtrada através das cortinas finas do motel, acordando Layla. Por um momento, ela ficou confusa com o ambiente desconhecido, mas depois se lembrou. Ela estava na cidade e Cassian a havia encontrado. Ela olhou para ver. Cassian já acordado, sentado à pequena mesa no canto, escrevendo em um caderno. Você está acordado cedo, disse ela sentando-se. Cassian olhou para cima e deu a ela um de seus raros sorrisos. O hábito da fazenda. Parece que não consigo dormir no nascer do sol, não importa onde eu esteja. No que você está trabalhando? Layla perguntou, juntando-se a ele à mesa. Um plano, disse Cassian. Eu tenho pensado no que você me contou sobre Devin e os Blackwoods. Pessoas assim acreditam que são intocáveis. Essa é geralmente a fraqueza deles. O que você quer dizer? Layla perguntou. Eles ficam descuidados, explicou Cassian. Eles não se preocupam em cobrir seus trilhos, porque acham que ninguém os desafiará. Layla considerou isso. Então você acha que Devin tem algo a esconder? Algo que poderíamos usar contra ele? Todo mundo tem algo a esconder, disse Cassian, especialmente pessoas com poder. Ele mostrou a ela o que estava escrevendo, uma lista de pessoas conectadas aos Blackwoods, que podem ter informações. Conversei com Reynolds um pouco mais na noite passada, depois que você adormeceu, continuou Cassian. Ele mencionou algumas pessoas que tiveram corridas com os Blackwoods ao longo dos anos. Ex-funcionários, parceiros de negócios que se queimaram. Devemos conversar com eles. Por que eles nos ajudariam? Layla perguntou. Porque as pessoas que foram feridas pelos Blackwoods podem ficar felizes em vê-las conseguir o que está vindo para eles, disse Cassian. Layla não estava convencida, mas estava disposta a tentar qualquer coisa. Por onde começamos? Com a pessoa que tem mais motivos para odiar Devin Blackwood, disse Cassian. Sua ex-esposa. O caminhão de Cassian estava estacionado do lado de fora do motel. Eles dirigiram pela cidade até um bairro de luxo, onde as elegantes moradias alinhavam-se pelas ruas. Cassian verificou o endereço que Reynolds havia dado a ele, depois estacionado em frente a uma casa azul com acabamento branco. É isso, disse ele. Segundo Reynolds, a ex-esposa de Devin, Victoria, mora lá agora. E se ela não falar conosco? Layla perguntou. Não saberemos até tentarmos, respondeu Cassian. Eles caminharam até a porta e Layla tocou a campainha, seu coração batendo. Depois de um momento, a porta se abriu para revelar uma mulher impressionante na casa dos 30, com cabelos loiros curtos e olhos verdes afiados. Victoria Blackwood? Layla perguntou. É Victoria Chen agora, a mulher corrigiu. Eu abandonei o nome de Blackwood junto com o homem. Seus olhos se estreitaram. Quem está perguntando? Meu nome é Layla Nadir, disse Layla. E isso é Cassian. Holt, estamos tendo alguns problemas com Devin Blackwood e pensamos que talvez você pudesse nos ajudar. Victoria os estudou por um longo momento, depois riu sem humor. Participe do clube. O que meu ex-marido fez com você? Layla hesitou. Então decidiu que a honestidade era a melhor abordagem. Eu deveria me casar com ele. Meus pais o organizaram para pagar uma dívida. Eu fugi no dia do casamento. Os olhos de Victoria se arregalaram. Você é a noiva fugitiva? Eu li sobre isso nas páginas da sociedade. Bom para você. Ela deu um passo para trás da porta. Melhor você entrar. No interior, a casa de Victoria era elegante, mas confortável. Ela os levou a uma sala de estar com grandes janelas com vista para um pequeno jardim. Então, disse ela sentado em frente a eles, Devin ainda está organizando casamentos como se fosse 1800s. Algumas coisas nunca mudam. Você sabia disso? Layla perguntou. Nosso casamento foi semelhante, explicou Victoria. A companhia de navegação do meu pai estava lutando. Os Blackwoods se ofereceram para salvá-la, em troca por mim. Eu era jovem e estúpido o suficiente para acreditar que Devin realmente se importava comigo. O que aconteceu? Cassian perguntou. O rosto de Victoria endureceu.
3 anos de inferno aconteceram. Devin é encantador em público, mas em particular, digamos que ele gosta de controle. Controle total. Layla sentiu um frio. Ela sentiu a frieza de Devin, mas isso parecia muito pior. Como você se afastou? Ela perguntou. Não foi fácil, admitiu Victoria. Os Blackwoods não deixam de lado o que consideram o deles. Mas eu tive ajuda. Um advogado especializado em divórcios difíceis. Ela encontrou evidências de indiscrições de Devin, o suficiente para que ele concordasse em me deixar ir, em vez de ter tudo saindo no tribunal. Que tipo de evidência? Cassian perguntou. Victoria hesitou. Irregularidades financeiras, principalmente. Devin gosta de projetar essa imagem de um empresário legítimo, mas algumas de suas negociações não se resumiriam para fechar o escrutínio. Você ainda tem essa evidência? Layla perguntou esperançosamente. Victoria balançou a cabeça. Parte do assentamento era que todas as cópias foram destruídas, mas... Ela fez uma pausa, pensando. Eu ainda tenho as informações de contato do meu advogado, Meredith Bell. Ela sabe mais sobre os negócios obscuros dos Blackwoods do que qualquer um. Se alguém pode ajudá-lo a lutar contra Devin, é ela. Victoria escreveu um número de telefone e endereço. Diga a ela que te enviei. E... Ela hesitou novamente. Tenha cuidado. Devin não gosta de perder. Quando saíram da casa de Victoria, Layla sentiu uma mistura de esperança e medo. Eles tinham uma vantagem, mas os avisos de Victoria sobre Devin foram perturbadores. O que você acha? Ela perguntou a Cassian quando eles voltaram ao caminhão. Acho que precisamos conversar com esse advogado, disse Cassian, iniciando o motor. Mas, primeiro, há algo mais que precisamos fazer. O que é isso? Layla perguntou. Visite seus pais, disse Cassian. Se vamos lutar contra os Blackwoods, precisamos entender exatamente o que seu pai concordou. Layla tenso. Ela ainda não estava pronta para enfrentar os pais, mas Cassian estava certo. Eles precisavam de todas as informações que pudessem obter. Caminho para a casa dos pais nos subúrbios estava quieto. Layla olhou pela janela. Lembranças inundando sua infância, da pressão para ser perfeita, para fazer as conexões certas, para ser a filha que seus pais queriam que ela fosse. Eles não são pessoas ruins, disse Layla de repente. Meus pais, eles têm sua própria ideia do que é melhor para mim. Cassian olhou para ela. Eu entendo. Meu pai era da mesma maneira. Tive toda a minha vida planejada. Cola tomando conta da fazenda, casando-se com a filha do vizinho. O que aconteceu? Layla perguntou. Eu fui do meu jeito, disse Cassian simplesmente. Fui para a faculdade agrícola em vez da escola de negócios como ele queria. Voltou e modernizou a fazenda. Isso causou muitos argumentos, mas, eventualmente, ele viu que meu caminho também funcionava. Eles pararam na frente de uma casa grande e bem conservada, com um gramado bem cuidado. Layla respirou fundo antes de sair do caminhão. Você está pronto? Cassian perguntou. Não, admitiu Layla. Mas vamos fazer de qualquer maneira. Sua mãe atendeu a porta, ofegando quando viu Layla parada ali. Layla! Oh, graças a Deus! Ela puxou Layla para um abraço apertado. Depois notou Cassian em pé atrás dela. Quem é isso? Este é o Cassian Holt, disse Layla. Ele é um amigo. Precisamos conversar com você e pai sobre os Blackwoods. O rosto de sua mãe caiu, mas ela assentiu. Entre. Seu pai está em seu estudo. Eles seguiram a Sra. Nadir pela casa até uma sala com painéis de madeira, onde o Sr. Nadir estava sentado atrás de uma mesa, parecendo mais velho e mais cansado do que Layla lembrava. Ele ficou quando viu Layla, alívio e raiva em guerra em seu rosto. Layla. Oi, pai, disse Layla, sentindo-se uma criança novamente sob seu olhar severo. Os olhos de seu pai se mudaram para Cassian. E quem você pode ser? Cassian Holt, disse Cassian, pisando para a arde para apertar a mão do Sr. Nadir. Estou aqui para ajudar sua filha. A sobrancelha do Sr. Nadir se levantou. Ajude. A como exatamente? Pai, interrompeu Layla. Precisamos saber exatamente o que você concordou com os Blackwoods.
Os termos originais do empréstimo, tudo. O pai dela endureceu. Isso é entre mim e Richard Blackwood. Não mais, disse Layla com firmeza. Não quando eles o estão usando para ameaçar nossa família. Vi Devin ontem. Ele me deu uma semana para voltar e seguir o casamento, ou ele levará tudo o que você tem. A senhora Nadir ofegou. Ele não pode fazer isso. Ele não pode? Layla perguntou. O que exatamente você assinou, pai? O senhor Nadir parecia desviar, afundando de volta a cadeira. Foi há 3 anos. O negócio estava falhando. Estávamos prestes a perder tudo. Richard Blackwood ofereceu uma linha de vida, um empréstimo com termos muito favoráveis. Que tipo de termos? Cassian perguntou. Baixos juros, período de reembolso longo, explicou Nadir. Parecia bom demais para ser verdade. Por que foi? Disse Layla. O que eles queriam em troca? Seu pai desviou o olhar. Uma parceria. Eles queriam que você conhecesse Devin. Eles sugeriram que um casamento seria benéfico para as 2 famílias. Então você me vendeu, disse Layla, sua voz quebrando. Não, seu pai protestou. Não era assim. Nós só queríamos que você o encontrasse. Nós pensamos que talvez você gostasse um ao outro. Mas quando eu não o fiz, disse Layla, você empurrou o casamento de qualquer maneira. O pai dela não teve resposta para isso. Precisamos ver o contrato de empréstimo, disse Cassian. Toda a papelada. O Sr. Nadir hesitou, depois assentiu. Ele abriu uma gaveta em sua mesa e puxou uma pasta grossa. Está tudo aqui, mas não vejo como isso ajuda. Os termos são claros. Se eu fortalecer o empréstimo, eles podem levar meus negócios, meus ativos, tudo. Cassian pegou a pasta. Às vezes, a resposta não está no que está escrito, mas no que não é. Eles passaram a próxima hora passando. Pelos documentos. Cassian leu com cuidado, ocasionalmente fazendo perguntas ao Sr. Nadir sobre cláusulas ou termos específicos. Há algo estranho aqui, disse Cassian finalmente. O empréstimo se originou da Blackwood Corporation, mas foi transferido para uma empresa offshore chamada Meridian Holdings. Você sabe alguma coisa sobre isso? Nadir balançou a cabeça. Richard acabou de dizer que era para fins fiscais. Talvez, disse Cassian. Ou talvez haja outra razão pela qual eles queriam esconder esse empréstimo em particular. Layla olhou para os papéis espalhados pela mesa. Isso poderia estar conectado ao que Victoria mencionou? As irregularidades financeiras? Pode ser, concordou Cassian. Precisamos conversar com esse advogado. Enquanto eles estavam se preparando para sair, a senhora... Nadir puxou Layla para o lado. Este homem, Cassian, vocês dois... É complicado, mãe, disse Layla. Sua mãe estudou o rosto. Você parece diferente, mais feliz apesar de tudo. Eu sou, admitiu Layla. Cassian me mostrou como é viver nos meus próprios termos. A senhora Nadir apertou a mão. Então não deixe de lado isso. Seu pai e eu cometemos erros. Pensamos que estávamos fazendo o que era melhor para você, mas estávamos errados. O que quer que aconteça com os Blackwoods, enfrentaremos isso juntos. O pedido de desculpa simples significava mais para Layla do que sua mãe poderia saber. Ela a abraçou com força, sentindo que algo importante havia sido reparado entre eles do lado de fora. Cassian estava esperando no caminhão. Tudo bem? Layla assentiu. Melhor do que bem. Vamos ver esse advogado. O escritório de Meredith Bell estava em um edifício moderno no centro da cidade. Seu assistente parecia cético quando pediram uma consulta, sem declarar seus negócios. Mas a menção ao nome de Victoria os levou. Meredith era uma mulher formidável na casa dos 50, com cabelos cinza-aço e olhos afiados atrás de óculos. Elegantes. Ela ouviu sem interrupção enquanto Layla explicava a situação deles. Então, disse Meredith quando Layla terminou, você está tentando encontrar alavancagem contra Devin Blackwood. Algo para fazer. No recuar desse ultimato ridículo. Sim, disse Cassian. Victoria pensou que você poderia ter algumas ideias. Simples Dit se inclinou para trás em sua cadeira. O divórcio de Victoria foi complicado. Encontrei certas discrepâncias nas finanças da Blackwood Corporation que Devin preferia manter, se privado.
mas assinei uma NDA como parte do acordo. Não estamos pedindo que você quebre isso, disse Layla rapidamente. Apenas nos aponte na direção certa. Meredith considerou isso. Não posso te dizer o que encontrei, mas posso lhe dizer onde olhar. Ela escreveu algo em um bloco de notas e o empurrou pela mesa. Esse nome pode ser útil para você. No artigo foi escrito: Robert Chen, divisão de aplicação da SEC. O novo marido de Victoria? Layla perguntou, reconhecendo o sobrenome. Meredith sorriu. O mesmo. Eles se conheceram durante o processo de divórcio. Robert está investigando certos aspectos dos negócios dos Blackwoods há algum tempo. Ele pode estar disposto a falar com você. Do registro, é claro. Obrigado, disse Cassian, embolsando a nota. Mais uma coisa, disse Meredith enquanto eles estavam saindo. Se você encontrar algo, tenha muito cuidado como você o usa. Os Blackwoods não jogam justos. Eles nunca o fizeram. Lá fora, Layla sentiu uma onda de esperança. Você acha que esse cara da SEC vai falar conosco? Apenas uma maneira de descobrir, disse Cassian verificando seu relógio. Está no final da tarde agora. Devemos voltar para o motel, descansar um pouco e tentar entrar em contato com ele amanhã. Mas quando eles voltaram ao motel, encontraram o quarto que havia sido revistado. Nada estava faltando, mas seus pertences foram movidos, os papéis perturbados. Devin? Layla sussurrou, o medo assegurando. Ele deve saber que estamos olhando para ele. O rosto de Cassian endureceu. Precisamos nos mudar. Agora. Eles rapidamente reuniram suas coisas e fizeram o check-out. Cassian insistiu que eles trocassem. De motéis, escolhendo um pequeno lugar nos arredores da cidade, que aceitou dinheiro e não fazia perguntas. Em seu novo quarto, Layla estava sentada na beira da cama, abraçando-se. Estou com medo, Cassian. Se Devin nos encontrou uma vez, ele poderá nos encontrar novamente. Cassian sentou-se ao lado dela, pegando a mão. Teremos cuidado. E estamos perto de alguma coisa. Posso sentir isso. É por isso que ele está preocupado. Layla olhou para Kelly. Por que você está fazendo isso? Você mal me conhece. Esta não é sua luta. Cassian ficou quieto por um momento. Quando Lily morreu, pensei que nunca mais me importaria com ninguém. Eu me afastei daquela fazenda, apenas passando pelos movimentos de vida. E então você apareceu naquele campo de flores silvestres e algo mudou. Ele estendeu a mão no bolso e puxou a flores silvestres amarela que trouxera da fazenda. Foi um pouco esmagado, mas ainda brilhante. Você me fez lembrar como é querer proteger algo bonito, algo que importa. Layla sentiu lágrimas nos olhos. Cassian. Ele segurou seu rosto gentilmente. Eu sei que não demorou muito, mas nunca tive mais certeza de nada. O beijo que se seguiu foi gentil a princípio, depois mais profundo, cheio de todas as palavras que eles ainda não haviam dito. Quando eles finalmente se separaram, Layla sabia com absoluta certeza de que o que aconteceu com os Blackwoods, ela e Cassian, enfrentariam isso juntos. Na manhã seguinte, eles ligaram para Robert Chen usando o número que Meredith havia fornecido. Para sua surpresa, ele concordou em encontrá-los imediatamente em um café tranquilo. Robert era mais jovem do que eles esperavam, talvez com 40 anos, com uma maneira intensa e focada. Ele ouviu cuidadosamente enquanto eles explicavam a situação deles, ocasionalmente fazendo anotações em um pequeno bloco. Então Victoria disse para você entrar em contato comigo, disse ele quando terminaram. Não estou surpreso. Ela está preocupada com as atividades de Devin há anos, mesmo após o divórcio. Você pode nos ajudar? Layla perguntou. Robert olhou ao redor do café antes de se inclinar para a frente. Oficialmente não posso comentar sobre quaisquer investigações em andamento. Não oficialmente. A SEC está analisando certos padrões de transações financeiras que envolvem a Blackwood Corporation há algum tempo. Que tipo de transação? Cassian perguntou. O tipo que sugere lavagem de dinheiro, disse Robert sem rodeios. Acreditamos que os Blackwoods fomos nós empresas offshore para esconder a fonte de certos fundos. Como a Meridian Holdings? Cassian perguntou, lembrando o nome dos documentos de empréstimo do Sr. Nadir.
Os olhos de Robert afiaram. Você conhece o Meridian? Cassian explicou sobre a transferência de empréstimos que eles descobriram na papelada do Sr. Nadir. Isso é muito interessante, disse Robert lentamente. A Meridian é uma das empresas que estamos rastreando. Se os Blackwoods estão usando empréstimos privados para mover dinheiro por essas entidades offshore, isso explicaria alguns dos padrões que estamos vendo. Como isso nos ajuda? Layla perguntou. Pode não, imediatamente, admitiu Robert. As investigações da SEC podem levar anos, mas... Ele hesitou. Há algo mais. Algo que pode ser mais útil para você agora. O que é isso? Cassian perguntou. Os Blackwoods não estão apenas sob investigação da SEC, disse Robert. O FBI também está interessado em alguns de seus parceiros de negócios. Pessoas com conexões com o crime organizado. Layla parecia frio. Você está dizendo que os Blackwoods estão envolvidos com criminosos? Estou dizendo que há perguntas sobre de onde vem parte do seu dinheiro, respondeu Robert com cuidado. E sobre por que certos empréstimos, como o de seu pai, são estruturados da maneira que são. Ele escreveu outro nome e número. Este é um amigo meu no FBI. Diga a ele que enviei para você. Mostre a ele os documentos de empréstimo. Ele pode ter ideias que não. Eles agradeceram a Robert e foram embora, sentindo-se encorajados e impressionados com o que aprenderam. Isso é maior do que eu pensava, disse Layla enquanto voltavam para o caminhão. Lavagem de dinheiro? Crime? Organizado? Com o que meus pais se envolveram. Eles não sabiam, disse Cassian. Os Blackwoods são bons em parecer legítimos. É assim que eles prendem as pessoas. Eles passaram o resto do dia na reunião com o contato do FBI de Robert, analisando os documentos do empréstimo novamente, construindo uma imagem mais clara do que estavam lidando. À noite, eles tinham um plano. É arriscado, alertou Cassian ao discutir isso em seu quarto de motel. Se estamos errados, se a evidência não for forte o suficiente, Devin poderá vir atrás de nós ainda mais difícil. E se não fizermos nada, eu me caso com ele ou minha família perde tudo, apontou Layla. Prefiro correr o risco. Eles concordaram em se encontrar com Devin no dia seguinte. Layla ligou e organizou, dizendo que queria discutir o ultimato dele. Naquela noite, enquanto estavam deitados na cama, Layla não conseguia dormir. Amanhã mudaria tudo de uma maneira ou de outra. Você está acordado? Ela sussurrou para Cassian. Sim, ele respondeu, puxando. Para mais perto. E se isso não funcionar? Layla perguntou. E se perdermos? Então voltamos para a fazenda, disse Cassian simplesmente. Começamos de novo juntos. Layla virou-se para encará-lo na escuridão. Você ainda gostaria mesmo que eu não pudesse consertar essa bagunça? Layla, disse Cassian, sua voz gentil, mas firme. Eu não me apaixonei por você porque pensei que você poderia vencer o Blackwoods. Eu me apaixonei por você porque você teve a coragem de fugir de algo que não era certo para você. Porque você encontra alegria em coisas simples. Porque quando você sorri, o mundo inteiro parece mais brilhante. Eu também te amo, Layla sussurrou, as palavras chegando facilmente, naturalmente. Eles se mantiveram durante a noite, encontrando força em sua conexão para o que o dia seguinte traria. A manhã chegou muito cedo. Eles se vestiram com cuidado, Layla em um vestido simples, mas elegante, que ela havia emprestado de sua mãe, Cassian, no único terno que ele trouxe, um pouco amarrado, mas ainda respeitável. Preparar? Ele perguntou enquanto eles se preparavam para sair. Layla respirou fundo. Preparar. O Blackwood Corporation Building parecia tão imponente como sempre que entrou. A recepcionista reconheceu Layla e os conduziu rapidamente ao elevador. Enquanto eles andavam para o escritório de Devin, Cassian apertou a mão de Layla. Lembre-se do plano. Deixe-me fazer a maior parte da conversa a princípio. Layla assentiu, a garganta muito seca para as palavras. Devin estava esperando por eles de pé junto à janela, assim como ele estava quando deitado ela a visitou antes. Mas desta vez ele não estava sozinho. Um homem mais velho sentou-se em uma das cadeiras de couro. Richard Blackwood, o pai de Devin, o patriarca da família. Layla, disse Devin sem problemas.
Estou feliz que você tenha vindo de si. Seus olhos mudaram para Cassian. Embora eu não tenha certeza de por que você trouxe companhia. Este é o Cassian Holt, disse Layla. Ele está comigo. O fazendeiro, disse Devin com desdém. Sim, eu sei tudo sobre o seu pequeno refúgio. Você realmente achou que eu não descobriria? Richard Blackwood limpou a garganta. Devin, não sejamos rudes com nossos convidados. Por favor, sente. Sir, eles se sentaram em frente ao Blackwoods, a tensão na sala palpável. Entendo que você estava olhando para os negócios da família, disse Richard, sua voz enganosamente agradável. Falando com pessoas que podem não ter nossos melhores interesses no coração. Estamos coletando informações, confirmou Cassian, sobre a Meridian Holdings, sobre onde o dinheiro para o empréstimo de Nadir realmente veio, sobre por que a SEC e o FBI podem estar interessados em suas práticas comerciais. Por um breve momento, o alarme brilhou nos olhos de Richard, mas ele rapidamente o controlou. Não tenho certeza do que você acha que descobriu, mas garanto que nossas negociações de negócios são totalmente legítimas. Eles estão? Cassian perguntou, abrindo a pasta que ele trouxe. Porque temos documentos sugerindo o contrário. Ele estabeleceu cópias do contrato de empréstimo, transferências bancárias, mostrando o movimento de fundos por meio de Holdings Meridian e anotações de suas reuniões com Robert Chen e o contato do FBI. Sabemos que o empréstimo ao Sr. Nadir não era realmente sobre ajudar um negócio em dificuldades, continuou Cassian. Tratava-se de mover dinheiro através de uma empresa que as autoridades já estão assistindo. Tratava-se de fazer o dinheiro sujo parecer limpo. Isso é ridículo, Devin instalou. Você não tem prova de nada. Talvez não o suficiente para um processo judicial, concordou Cassian. Ainda não, mas o suficiente para interessar ao FBI ainda mais do que eles já são. O suficiente para fazer as pessoas fazer perguntas que você não deseja fazer. Richard Blackwood estudou os documentos espalhados diante dele, seu rosto ilegível. O que exatamente você quer? É simples, disse Layla, encontrando sua voz. Cancele a dívida do meu pai. Deixe minha família em paz. E esquecerei tudo o que aprendemos sobre suas práticas de negócios. Devin riu, mas não havia humor nele. Você está chantageando-nos, você? Preferimos pensar nisso como negociação, disse Cassian calmamente, de uma posição de interesse mútuo. Richard Blackwood levantou a mão para silenciar seu filho, que parecia pronto para explodir. E se concordarmos com esses termos, que garante que temos que essas informações não encontrarão seu caminho para as autoridades? Você tem minha palavra, disse Layla. Isso é tudo o que posso oferecer. Mas é mais do que você deu ao meu pai quando você o prendeu com esse empréstimo. A sala ficou em silêncio quando Richard Blackwood considerava sua proposta. Finalmente, ele assentiu. Muito bem, a dívida é cancelada. Vamos elaborar os jornais hoje. Pai, Devin protestou. Você não pode apenas... Chega, Devin, disse Richard bruscamente. Esses jovens nos superaram. Às vezes a jogada mais sábia é saber quando desistir. Devin olhou para Layla e Cassian. Seu rosto girou de raiva. Isso não acabou. Sim, é. Richard o corrigiu. A senhorita Nadir e o Sr. Holt estão saindo agora, com o nosso entendimento, completo de que esse assunto está concluído. Não são, Devin. A ameaça em sua voz era clara mesmo para seu filho. Devin diminuiu, embora o ódio em seus olhos permanecesse. Enquanto eles andavam no elevador, Layla dificilmente acreditava que funcionou. Isso realmente acabou? Ela sussurrou para Cassian. Acho que sim, disse ele, puxando-a para perto. Richard Blackwood não é um tolo. Ele sabe quando reduzir suas perdas. Do lado de fora do prédio, sob o sol brilhante, Layla sentiu que poderia finalmente respirar novamente. E agora? Ela perguntou. Cassian sorriu, aquele sorriso raro e completo, que fez seu coração pular. Agora vamos para casa. Casa, repetiu Layla. Para a fazenda? Para as flores silvestres, Cassian disse, onde tudo começou. Eles estavam no meio do caminho para o caminhão quando Layla ouviu alguém chamando seu nome. Ela se virou para ver seus pais correndo em direção a eles. Layla, sua mãe ligou.
Estamos tão preocupados. Fomos ao motel, mas você não estava lá. Estamos bem, mãe, assegurou Layla. Melhor do que bem, acabou. Os Blackwoods concordaram em cancelar a dívida do pai. Seu pai parecia atordoado. Como? Por que eles fariam isso? Digamos que encontramos algumas informações que eles preferem manter privados, explicou Cassian. Eles decidiram que era melhor deixar isso ir do que a exposição ao risco. A senhora Nadir abraçou Layla firmemente. Graças a Deus, para onde você vai agora? Layla olhou para Cassian, seu coração cheio. Estamos indo para casa, para a fazenda de Cassian. Você o ama, disse a mãe dela. Não era uma pergunta. Sim, disse Layla simplesmente. Eu faço. Nadir deu um passo à frente, estendendo a mão para Cassian. Obrigado por proteger minha filha, por ajudar nossa família. Cassian balançou a mão. Ela se protegeu. Acabei de lhe dar um lugar seguro para ficar. Como eles se despediram, prometendo visitar em breve, Layla sentiu uma sensação de conclusão. Pela primeira vez em sua vida, ela estava fazendo suas próprias escolhas, seguindo seu próprio caminho. Mas enquanto saíam da cidade, de volta para os campos distantes onde as flores silvestres cresciam, nem Layla nem Cassian notaram o carro. Preto seguindo, os a uma distância discreta. No interior, Devin Blackwood agarrou o volante firmemente, seus olhos fixos no caminhão, seu rosto colocado em uma máscara de determinação fria. Você acha que acabou, ele murmurou. Mas ainda não terminei com você. Não por um tiro no escuro. O caminho de volta à fazenda de Cassian foi pacífico. Após a tensão dos últimos dias, Layla sentiu que poderia finalmente relaxar. Quanto mais eles chegaram da cidade, mais leve ela sentia. Não acredito que realmente acabou, disse ela, observando a paisagem mudar de urbano para rural. Eu continuo esperando algo para dar errado. Os Blackwoods tomaram uma decisão comercial, disse Cassian. Richard é inteligente o suficiente para saber quando recuar. Devin pode estar com raiva, mas ele seguirá a liderança de seu pai, Layla. Não tinha tanta certeza sobre isso. O ódio aos olhos de Devin havia sido real, mas ela afastou o pensamento, não querendo estragar a vitória deles. Quando eles se voltaram para a estrada de terra que leva à fazenda de Cassian, Layla sentiu uma onda de emoção. Este lugar, que havia sido apenas um abrigo temporário há algumas semanas, agora parecia em casa. A casa da fazenda parecia exatamente como ela se lembrava. Sólida, acolhedora, com a luz do sol do final da tarde aquecendo sua madeira desgastada. A casa de hóspedes onde ela ficou pela primeira vez era visível à distância, suas persianas azuis brilhantes contra as paredes brancas. Parece que eu nunca saí, disse Layla enquanto entravam para a casa. Cassian sorriu. Isso é porque você pertence aqui. Lá dentro tudo estava como eles deixaram. Cassian verificou a secretária eletrônica. Algumas mensagens de vizinhos se perguntando onde ele esteve. Nada urgente. Eu deveria ligar para Joe na loja geral, disse Cassian. Deixe que ele saiba que estamos de volta e está tudo bem. Enquanto ele fazia a ligação, Layla passou pela casa, passando os dedos sobre superfícies familiares. A mesa de cozinha usada onde eles compartilharam refeições, a estante de livros na sala de estar com a coleção de manuais e romances, de agricultura de Cassian, o alpendre em que eles assistiam pôr do sol juntos. Isso estava em casa agora, sua casa. Quando Cassian terminou sua ligação, ele encontrou Layla na cozinha já começando o jantar com legumes do jardim. Joe diz que está tudo bem, informou Cassian. Marta, da porta ao lado, está alimentando os animais. Precisamos agradecer. Felashi, vou assar algo para ela amanhã, disse Layla. Talvez aquele bolo de maçã que ela gostou tanto da última vez. Parecia tão natural, fazendo planos juntos, recuperando-se de sua rotina. Depois do jantar, eles se sentaram na varanda, observando a escuridão cair sobre os campos. O que acontece agora? Layla perguntou, inclinando-se contra o ombro de Cassian. O que quisermos, disse Cassian. Isso é o que a liberdade significa. Layla sorriu. Eu gosto do som disso. Naquela noite, eles dormiram pacificamente, envoltos, nos braços um do outro. As preocupações dos últimos dias finalmente atrás deles. Na manhã seguinte,
Layla acordou cedo. Cassian ainda estava dormindo, o que era incomum. Ele normalmente estava ao amanhecer. Ela saiu da cama em silêncio, decidindo fazer o café da manhã como uma surpresa. Na cozinha, Layla zumbia enquanto preparava café e massa mista para panquecas. Ela estava prestes a acordar Cassian quando ouviu um veículo subindo a garagem, olhando. Pela janela, Layla congelou. Um carro preto estava se aproximando, o mesmo tipo que os Blackwoods usavam. Seu coração bateu enquanto ela observava estacionar em frente à casa. Quando Devin Blackwood saiu, Layla sentiu um frio percorrendo seu corpo. Ele não deveria estar aqui. Isso deveria acabar. Ela correu no andar de cima, sacudindo Cassian acordado. Cassian, Devin está aqui. Ele está lá fora. Cassian estava instantaneamente alerta. Fique aqui. Vou falar com ele. Não, disse Layla, com firmeza. Nós o enfrentaremos juntos. Eles correram para baixo assim que Devin bateu na porta. Cassian abriu, se posicionando um pouco na frente de Layla. Sr. Blackwood, ele disse friamente. Esta é uma propriedade privada. Devin sorriu, mas não alcançou seus olhos. Eu sei. É por isso que cheguei. Bom lugar que você tem aqui, Holt. Muito rústico. O que você quer? Layla exigiu. Seu pai concordou com nossos termos. A dívida é cancelada. Meu pai toma decisões para a Blackwood Corporation, disse Devin. Não para mim pessoalmente. E você e eu temos negócios inacabados, Layla. Não há nada entre nós, disse Layla. Nunca houve. O sorriso de Devin desapareceu. Você me humilhou. Você traiu sua família. E então veio atrás do meu. Você realmente achou que eu deixaria isso para lá? Seu pai tomou a decisão de recuar, apontou Cassian. Talvez você deva respeitar isso. Meu pai é fraco, Devin cuspiu. Ele sempre foi muito cauteloso, preocupado demais com as aparências. Mas eu não sou ele. Ele puxou um envelope de sua jaqueta e o jogou na mesa. Deu uma olhada. Cautelosamente, Cassian abriu. No interior havia fotos de se encontrarem com Victoria, com Robert Chen, com o agente do FBI. Havia também transcrições de seus telefonemas, anotações sobre seus movimentos. Você está nos observando, disse Layla horrorizada. Claro, disse Devin. Eu sei tudo o que você fez. Todo mundo com quem você conversou. Todas as suas pequenas investigações. E daí? Cassian desafiou. Nada disso muda o que descobrimos sobre as negociações de negócios de sua família. Não, concordou Devin. Mas isso prova que você está cavando questões privadas, compartilhando informações confidenciais. O tipo de comportamento que pode ser visto como espionagem corporativa ou chantagem. Isso é ridículo, disse Layla. Estávamos nos defendendo contra suas ameaças. É a sua palavra contra. A minha, disse Devin. E neste mundo minha palavra carrega mais peso. Ele tirou outro papel do bolso. Esta é uma ação para esta fazenda. Assine-a para mim e vou esquecer de apresentar acusações. Cassian olhou para ele. Você quer minha fazenda? Por quê? Porque isso importa para você, disse Devin simplesmente. Porque tomar isso vai machucar vocês dois. Porque eu posso. Layla se sentiu doente. Não se tratava mais de negócios, era sobre vingança pura e simples. Saia, disse Cassian, sua voz perigosamente quieta. Agora. Devin deu de ombros. Vou te dar até amanhã para reconsiderar. Depois disso, vou à polícia com evidências de suas atividades. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Ah, e Layla, seus pais também podem querer ter cuidado. Quem sabe o que pode vir clareia sobre suas negociações financeiras se as pessoas começarem a fazer perguntas. Depois que ele se foi, Layla afundou em uma cadeira, tremendo. Ele nunca vai parar, não é? Cassian se ajoelhou ao lado dela. Vamos descobrir isso. Nós o derrotamos uma vez. Podemos fazê-lo novamente. Mas Layla podia ver a preocupação em seus olhos. Esta fazenda não era apenas terra para Cassian. Era sua herança, o legado de sua família. O pensamento de perdê-lo por causa dela era insuportável. Eu nunca deveria ter vindo aqui, ela sussurrou. Eu trouxe nada além de problemas. Não diga isso.
disse Cassian ferozmente. Você trouxe a vida de volta a este lugar. De volta para mim. Aconteça o que acontece com Devin, nós o enfrentaremos juntos. Eles passaram o dia discutindo opções, fazendo ligações. Victoria era simpática, mas não pôde ajudar ainda mais sem arriscar seu próprio acordo de acordo. Robert Chen aconselhou a cautela. As acusações de espionagem corporativa não eram totalmente infundadas, dado como eles obtiveram e usaram as informações. À noite, eles não estavam mais próximos de uma solução. Layla sentou na varanda, observando o pôr do sol, tentando pensar. Tinha que haver uma maneira de sair disso. Ela estava tão profunda pensando que não ouviu o carro se aproximando até que já estava chegando para a casa. Por um momento, ela temia que Devin tivesse voltado, mas esse era um veículo diferente, seu carro do pai. O senhor e a senhora Nadir saíram, parecendo preocupados. Leila ficou para cumprimentá-los. Mãe, pai, o que você está fazendo aqui? Estávamos preocupados, disse a mãe dela, abraçando-a. Depois de tudo o que aconteceu com os Blackwoods, e então recebemos uma ligação estranha de Devin. Esta tarde. O que ele disse? Cassian perguntou, juntando-se a eles na varanda. Ele sugeriu que vocês dois podem estar com problemas, disse Nadir. Algo sobre questões legais. Ele se ofereceu para ajudar, se pudéssemos convencer Layla a voltar para a cidade. Ele está tentando nos dividir, percebeu Layla, para fazer você me pressionar a fazer o que ele quer. Cassian explicou rapidamente o que havia acontecido. Naquela manhã, a visita de Devin, suas ameaças, sua demanda pela fazenda. Isso é culpa minha, disse Nadir, seus ombros caindo. Sou eu quem se envolveu com os Blackwoods em primeiro lugar. Se eu não tivesse tomado esse empréstimo... Não é sua culpa, pai, disse Layla. Você não sabia que tipo de pessoas eles eram. A senhora Nadir pegou a mão do marido. Robert, diga a eles a sua ideia. Aquele que você estava falando no caminho aqui. O senhor Nadir assentiu. Eu tenho pensado... Os Blackwoods cancelaram minha dívida, mas isso não significa que... Ainda não posso pagar. Não para eles, mas para você, Cassian. O que você quer dizer? Cassian perguntou. Meu negócio está melhor agora, explicou Nadir. Não é ótimo, mas melhor. Eu poderia garantir um empréstimo legítimo, de um banco real desta vez, e comprar uma parte da sua fazenda. Invista nele, faça uma parceria. Por que você faria isso? Cassian perguntou surpreso. Porque minha filha te ama, disse Nadir simplesmente. Porque você a protegeu quando eu não podia, e porque pode ser uma maneira de lutar contra Devin. Como? Layla perguntou. Se parte da fazenda é legalmente minha, explicou o Sr. Nadir. As ameaças de Devin contra Cassian também me afetam, e ao contrário de Cassian tenho advogados, recursos, conexões no mundo dos negócios. Pode funcionar, disse Cassian lentamente. Devin está jogando sujo, mas ele ainda está tentando manter as aparências. Se ele está indo contra não apenas um fazendeiro, mas também um empresário respeitado com conexões. Exatamente, concordou Nadir. Podemos combater fogo com fogo. Pela primeira vez naquele dia, Layla sentiu esperança. Você realmente faria isso, pai? Em um batimento cardíaco, disse Nadir. Está na hora de eu começar a proteger minha filha em vez de usá-la para resolver meus problemas. Naquela noite, os quatro sentaram-se ao redor da mesa da cozinha de Cassian, elaborando detalhes. Eles ligaram para o advogado de Nadir, que concordou em ir à fazenda na manhã seguinte com a papelada necessária para um contrato de parceria. À meia-noite, eles tinham um plano. Quando Devin voltou no dia seguinte, ele estava claramente esperando encontrar Cassian e Layla sozinho, derrotado. Em vez disso, ele os encontrou esperando na varanda com o senhor e a senhora Nadir e 2 advogados. O que é isso? Devin perguntou, sua confiança vacilando um pouco. Uma reunião de negócios, disse Nadir sem problemas. Você está bem a tempo. Os olhos de Devin se estreitaram. Qualquer que seja o jogo que você esteja jogando, não funcionará. Eu deixei meus termos claros ontem. Sim, você fez, concordou Cassian. But em circunstâncias mudaram. Um dos advogados deu um passo à frente. Sr. Blackwood, eu sou Jeffrey Wilson.
representando Nadir Holt Agri-Clearing Enterprises. A partir desta manhã, esta propriedade pertence em conjunto pelo Sr. Holt e pelo Sr. Nadir. Ele entregou a Devin uma cópia do contrato de parceria. Qualquer ação contra o Sr. Holt ou esta fazenda agora também seria uma ação contra o Sr. Nadir e, por extensão, contra seus consideráveis interesses e associados comerciais. Devin examinou o documento, seu rosto escurecendo. Isso não muda nada. Ainda tenho evidências de sua espionagem corporativa. Interessante, você deve mencionar isso, disse o segundo advogado. Sou Sara Patel, do escritório do promotor público. Nadir entrou em contato comigo esta manhã sobre possíveis acusações de assédio e extorsão contra você pessoalmente. Era um blefe. Sara era, na verdade, um amigo da senhora Nadir que praticava a lei corporativa. Mas Devin não saberia disso. Também, temos registros de sua vigilância de Miss Nadir e Sr. Holt, Sara continuou, o que levanta sérias preocupações de privacidade. E depois há o assunto de suas ameaças verbais, que foram registradas ontem pelo sistema de segurança do Sr. Holt. Isso também era um blefe. Cassian não tinha um sistema de segurança, mas o rosto de Devin mostrou um brilho de dúvida. Você está mentindo, disse ele, mas sem convicção. Você está disposto a arriscar? O Sr. Nadir perguntou. Porque se você estiver, estamos preparados para percorrer isso. Todas as acusações que você faz contra minha filha e o Sr. Holt serão combatidas com evidências de seu assédio e vigilância ilegal. Todas as jogadas legais que você fizer serão correspondidas por um dos nossos. Ele se aproximou de Devin. E ao contrário de seu pai, não tenho medo da publicidade. Como você acha que a comunidade empresarial reagiria à história completa de como sua família tentou forçar minha filha a se casar para encobrir negociações financeiras questionáveis? A confiança de Devin estava visivelmente desmoronando. Ele olhou de cara a cara, sem encontrar fraqueza, medo. Meu pai não vai te apoiar contra mim, disse ele finalmente. O sangue é mais espesso que os negócios. Você tem certeza disso? O Sr. Nadir perguntou. Porque eu conversei com Richard esta manhã. Ele está muito interessado em evitar mais complicações, especialmente aquelas que podem chamar a atenção renovada da SEC. Isso não era um blefe. O Sr. Nadir realmente chamou Richard Blackwood, apresentando exatamente o que aconteceria se Devin continuasse sua vingança. O ancião Blackwood, sempre o pragmatista, havia concordado que era hora de seu filho se afastar. Devin deve ter visto a verdade aos olhos de Nadir, porque seu rosto de repente ficou em branco, a luta drenando dele. Isso não acabou, disse ele, mas as palavras careciam de condenação. Sim, disse Layla, falando pela primeira vez. Acabou, Devin. Vá para casa, viva sua vida, e vamos viver o nosso. Por um momento, Devin apenas olhou para ela. Então, sem outra palavra, ele se virou e voltou para o carro. Eles assistiram enquanto ele se afastava. O carro preto desaparecendo pela longa garagem. Você acha que ele realmente desistirá? A senhora Nadir perguntou. Ele não tem escolha, disse Nadir. Richard garantirá isso. Devin pode estar com raiva, mas ele ainda depende do dinheiro e da influência de seu pai. O advogado falso, Sara, sorriu. Isso foi realmente divertido. Eu não blefei assim desde os julgamentos simulados da Faculdade de Direito. Todos riram, a tensão finalmente quebrando. O Sr. Nadir virou. Sé para Cassian. Então, parceiro, o que vem a seguir para esta fazenda nossa? Eu tenho pensado em expandir a seção orgânica, disse Cassian. Talvez adicionar algumas culturas especiais. Há um bom dinheiro nela, e a terra no lado norte seria perfeita. Parece promissor, concordou Nadir. Eu gostaria de ouvir mais sobre isso. Enquanto os homens caminhavam em direção aos campos para discutir possibilidades, a senhora Nadir ligava o braço através da de Layla. Ele parece feliz, observou ela. Seu pai, eu não o vi tão empolgado com os negócios há anos. Cassian tem esse efeito sobre as pessoas, disse Layla. Ele faz você ver possibilidades que você não percebeu antes. Sua mãe sorriu. Ele é bom para você, Layla. Eu posso ver isso agora.
Lamento ter tentado empurrá-lo para outra coisa. Está tudo bem, mãe, disse Layla. Tudo funcionou no final. Depois que seus pais saíram, prometendo voltar no fim de semana seguinte com a documentação adequada para a parceria, Layla e Cassian finalmente tiveram um momento sozinho. Eles caminharam de mãos dadas ao campo de flores silvestres onde se conheceram. Seu pai é um bom homem, disse Cassian enquanto se sentavam entre as flores, debaixo de toda aquela armadura comercial. Ele é, concordou Layla. Ele apenas esqueceu por um tempo, como eu esqueci quem eu realmente era até fugir. Cassian pegou uma flor silvestres amarela e a dobrou atrás da orelha. E quem é você, Layla Nadir? Ela sorriu. Sou uma mulher que sabe o que quer agora. Quem não tem medo de construir algo próprio. E o que você quer? Cassian perguntou, seus olhos sérios. Isso, disse Layla simplesmente. Esta fazenda, esta vida, você. Cassian estendeu a mão no bolso e puxou algo pequeno. Quando ele abriu a mão, Layla viu um anel simples com uma pequena pedra amarela que pegou a luz do sol. Era a da minha avó, explicou Cassian. Não é gostosa como o que você provavelmente está acostumado, mas é perfeito. Layla sussurrou, lágrimas enchendo os olhos. Eu te amo, Layla, disse Cassian. Você quer se casar comigo? Não porque alguém o organizou, não por causa de obrigações familiares ou acordos de negócios, só porque nos escolhemos. Sim, disse Layla, seu coração tão cheio que parecia que poderia estourar. Sempre sim. Quando Cassian deslizou o anel em seu dedo, Layla pensou na jornada que a trouxe aqui. De uma noiva fugitiva em um vestido rasgado a uma mulher que havia encontrado não apenas amar, mas a si mesma. As flores silvestres balançavam ao redor deles na brisa suave, testemunhas uma promessa feita livremente, um futuro escolhido em vez de imposto. 6 meses depois, Layla e Cassian se casaram no mesmo campo, cercados por flores, silvestres e as pessoas que amavam. Nadir percorreu a filha por um caminho espalhado de pétalas amarelas. A senhora. Nadir chorou lágrimas felizes. A fazenda floresceu sob a nova parceria. O senso comercial de Nadir complementou o conhecimento agrícola de Cassian, criando algo mais forte do que qualquer um poderia ter construído sozinho. E Layla encontrou seu próprio lugar, gerenciando as finanças da fazenda e iniciando uma pequena empresa que vende produtos orgânicos de suas colheitas. Ela estava construindo algo que era realmente dela, assim como Cassian prometeu que poderia. Quanto aos Blackwoods, eles mantiveram distância. Richard garantiu que Devin concentrasse suas ambições em outros lugares, longe dos Nadirs e Cassian Holt. Algumas batalhas não valiam o custo. No primeiro aniversário, Cassian e Layla estavam na varanda da fazenda, observando o pôr do sol, pintar o ouro dos campos. Algum arrependimento? Cassian perguntou, o braço em volta da cintura dela. Layla pensou na vida que poderia ter, o casamento sem amor, a gaiola dourada, a lenta morte de seu espírito. Nenhum único, disse ela, inclinando-se contra o homem que lhe ensinou o verdadeiro significado da liberdade. Dentro da casa, o jantar estava esperando. Um par de luvas de couro desgastadas, não o seu tamanho, colocam na mesa ao lado de um pequeno pacote embrulhado. Layla abriu para encontrar sementes para flores silvestres amarelas e uma nota de Cassian. Para a mulher que não tinha medo de fugir da vida errada para encontrar a certa. Eu te amo mais a cada temporada. Ela o beijou então, na luz quente de sua cozinha, cercada pela vida que eles haviam construído juntos. Uma vida de sua própria escolha. Do lado de fora, o vento se moveu pelo trigo como uma promessa, e as flores silvestres dobraram suas cabeças douradas em direção à casa. O fim.